Olá, pessoal. Hoje eu vou aparecer aqui, pelo menos em imagem, em vídeo, rapidamente, só para dar oi para vocês, porque minha internet não está muito boa. A definição acho que tá, a resolução acho que está pior que nunca. Então eu vou me retirar do vídeo para poder vocês terem uma qualidade melhor, seja de áudio, do slide, porque está realmente bem ruim a situação da minha internet hoje. Então, deixa eu tirar a câmera aqui. Pronto. Esse L aí é do nome do meu orientador, pessoal, que eu uso a conta dele para fazer essas aulas para vocês. Aqui. Slides. A nossa aula hoje vai ser sobre o existencialismo. Aí tem essa colagem de alguns filósofos existencialistas, como Kierkegaard, a Simone, Sartre, Nietzsche, Schopenhauer, Heidegger, enfim. O existencialismo é uma filosofia voltada para a existência humana. Vocês devem ter percebido que até agora, no que a gente estudou na filosofia, a gente viu muito assim questionamentos a respeito do conhecimento, a respeito da ética, a origem das coisas, a natureza, mas tá do mesmo lado. Mas não tão voltada assim para o ser humano, para a existência humana. E o existencialismo, ele vai nos dizer que a essência humana é construída durante a sua vivência, diferente de outras correntes filosóficas. Por exemplo, vocês não viram comigo a essência em Aristóteles, a gente viu só a política, a ética, mas o Aristóteles vai dizer justamente o contrário, que a essência vem antes da vivência. A essência já está conosco, a essência antecede a nossa vivência. Por exemplo, segurando aqui uma caneca, ele vai dizer que a caneca, antes mesmo de ser uma caneca, ela já tem a essência da caneca, ela já é pensada, a essência dela já é servir água, servir café, enfim. Então, ela já vem antes. No existencialismo, não. No existencialismo, a essência ela é construída durante a vivência. E o existencialismo também vai dizer que somente o ser humano, somente nós e mais ninguém, nenhum Deus, nem nada assim, é responsável pelos nossos atos. Somente nós, somente o ser humano é responsável por seus próprios atos. Vamos lá. Existe o existencialismo ateu, que é aquele que nega a existência de algo transcendental, que interfira na vida dos seres humanos. E o existencialismo cristão, que acredita que atribui a nossa essência a Deus, que ela é um tributo de Deus, e também acredita que há algo superior que interfere nas nossas vidas. A gente vai começar com Kierkegaard, que é um existencialista cristão. Ele é basicamente o pai do existencialismo. Eu não falei para vocês de início, devia, mas o existencialismo surgiu ali no final do século XIX, começo do século XX, na Europa. Enfim. O
Kierkegaard vai dizer que a angústia é a vertigem da liberdade. Ele fala sobre quando nós nos deparamos com o penhasco, nós termos medo de olhar para baixo. Segundo ele, esse medo é a vertigem, nós temos vertigem de olhar para baixo. Essa vertigem é o medo de que se nós olharmos, nós vamos querer nos atirarmos. Sabe, não sei se já aconteceu com vocês, mas acontece comigo. Às vezes, eu tô, tipo, passando numa ponte e eu penso, e se eu jogar meu celular? Enfim, gente, espero que alguém aí se identifique com isso, para eu não parecer louca. Ou então eu tô num carro em movimento e pensar, como seria se eu me jogasse do carro? Vocês têm esse impulso? Eu não tenho pensamento suicida, pessoal, mas sabe esses impulsos? E ele vai falar que nós temos esses impulsos por causa da nossa liberdade, por causa do livre arbítrio. E ele vai dizer justamente que a angústia ela é anterior ao pecado original. Que pecado original? O pecado cometido por Adão e Eva. Vamos dizer, o pecado de comer o fruto. Justamente porque eles tinham essa liberdade, eles tinham esse livre-arbítrio. E foi a angústia de poder ou não poder fazer aquilo, a angústia de poder, os levou a cometer tal pecado. E ele diz que a angústia é a característica fundamental do ser humano. Enfim, agora vamos prosseguir para Heidegger. E ele categoriza a natureza do homem em 3 passos. E para categorizar, ele segue esses 3 passos. 1. Ele mesmo é responsável por seus atos. Segundo passo, deve aceitar a realidade da morte. Isso aí eu confesso que ainda tenho muita dificuldade. E terceiro passo, é um ser determinado pelo tempo. E ele diz que o homem que aceita e segue esses 3 passos, ele tem uma vida autêntica. E o homem que não aceita, ele tem uma vida inautêntica e ele renuncia à liberdade de escolha. Porque somente o homem que tem essa vida autêntica tem essa liberdade de escolha. O que não tem, o que não segue esses passos, que não aceita, ele tem uma vida inautêntica e ele renuncia à liberdade de escolha. Agora, saindo de Heidegger, a gente entra no meu favorito, que é Jean-Paul Sartre, existencialista, é ateu. E antes de começar, eu queria ler para vocês uma passagem aqui do Existencialismo é um Humanismo, que é assim. De qualquer forma, o que podemos dizer desde o princípio é que, por existencialismo, entendemos uma doutrina que torna a vida humana possível e que, por outro lado, declara que toda verdade e toda ação implicam um meio e uma subjetividade humana. A crítica essencial que nos é feita, sabemos, é que acentuamos o lado ruim da vida humana. Recentemente me contaram o caso de uma senhora que, por nervosismo, tendo deixado escapar uma palavra vulgar, desculpou-se dizendo: "Acho que estou ficando existencialista." Agora, pulando aqui para a página seguinte, ele fala assim, ó. Pois, no fundo, o que amedronta na doutrina que tentarei lhes apresentar não seria exatamente o fato de ela dar uma possibilidade de escolha ao ser humano? E eu já explico para vocês essa possibilidade de escolha. Ele, assim como vocês viram lá no começo, vai dizer que a existência vem antes da essência, e ele diz até que toda tentativa que não se apoia na experiência comprovada é fadada ao fracasso, para vocês verem como ele realmente dá ênfase nisso. E ele diz que nós estamos condenados à nossa liberdade. E é até um paradoxo, porque se nós somos livres, como nós estamos condenados?
mas é algo realmente paradoxal, mas ele diz que nós somos extremamente livres. Se tem uma coisa que nós somos, que o ser humano é livre. Mesmo se ele estiver preso fisicamente, ele continua tendo a liberdade de escolha, ele continua podendo escolher, ele continua livre. Agora eu vou ler isso que está no slide para vocês. Condenado, porque não se criou a si próprio, e, no entanto, livre, porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer. Sartre é ateu. Logo, ele vai bater nessa tecla de que nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. E essa responsabilidade, esse admitir de responsabilidade, esse admitir de estarmos realmente sozinhos, nos causa angústia. E a passagem do livro que eu li para vocês, que ele fala da liberdade de escolha, é a escolha de não atribuir as nossas ações, as consequências das nossas ações, vamos dizer, um Deus. E por isso que assusta, porque ao atribuir, ao concordar, enfim, ao acreditar que não há realmente esse Deus, seja ele qual for, a gente teria que encarar uma realidade onde não tem ninguém por nós, onde a morte é o fim de tudo realmente, onde nós somos os únicos culpados pelas coisas que acontecem na nossa vida. Enfim, não haria aquele afago de Deus vai me ajudar, vai ficar tudo bem, Deus é maior, entendem? E só nos restaria essa angústia que ele fala. Por isso que, segundo ele, nega-se tanto o existencialismo. Gente, essas pausas mais longas que eu dou é para beber água. É muito estranho não estar manchando o rosto. Vamos lá. E querendo a liberdade, descobrimos que ela depende integralmente da liberdade dos outros. E que a liberdade dos outros depende da nossa. Sem dúvida, a liberdade, enquanto definição do homem, não depende de outrem. Mas, logo que existe o engajamento, sou forçado a querer simultaneamente a minha liberdade e a dos outros. Não posso ter como objetivo a minha liberdade, a não ser que meu objetivo seja também a liberdade dos outros. É por essas e outras que o existencialismo tem forte influência em vários movimentos, principalmente de minorias. É isso, ele vai dizer que não é possível, eu admitindo que a essência vem da experiência, da existência, do contexto social, enfim, da sociedade, e eu admitindo que não há ninguém aqui por nós mesmos, não há Deus, eu não posso desejar a minha liberdade sem desejar a liberdade do outro. E ele também diz que nós não podemos ser mal, desejar o mal ao outro, se nós não desejamos mal a nós mesmos. Isso me lembra até a Sócrates, que ele vai falar que nós somos incapazes de fazer o mal conscientemente, algo assim. Ele vai dizer que se nós fazemos o mal é porque nós não conhecemos o bem. Se fazemos o mal é porque não sabemos que aquilo que estamos fazendo é mal. Para nós, para você que está fazendo, aquilo não é mal. Nós não fazemos o mal conscientemente. Isso quem fala é Sócrates. Enfim. Agora a gente vai falar de Schopenhauer, que eu tento não cometer nenhum anacronismo, mas Schopenhauer dificulta, realmente não é um dos meus favoritos. Caso alguém não saiba aí o que é anacronismo, é quando você usa valores de uma época, tipo, usar valores agora contemporâneos, de agora, da minha época, para formar juízos, formar opiniões, críticas sobre algo que aconteceu em outro momento, mas Schopenhauer já é um contemporâneo, né? Então
Eu me vejo no direito de julgar, sim. Enfim. A vontade é um cego robusto que carrega um aleijado que enxerga. E Schopenhauer vai falar da vontade de uma forma bem incisiva. Ele vai dizer que essa vontade, ela nasce nela mesma e se encerra nela mesma. E que ela meio que nos guia, essa vontade, esse desejo. Ele, assim como Kant, vai afirmar a nossa impossibilidade de conhecer as coisas em si mesmo. Segundo ele, nós só conhecemos o fenômeno. Eu expliquei para vocês o fenômeno e nômeno em Kant, mas, caso você tenha esquecido, fenômeno é como as coisas se mostram para nós mesmos. Segundo ele, nós só conhecemos os fenômenos, como as coisas se mostram, e não elas em si mesmas. E ele critica essa confiança exagerada na razão, porque, segundo ele, nós não podemos controlar totalmente a nossa racionalidade. Nós não temos esse controle total racional sobre nós mesmos e sobre as coisas, justamente porque nós somos motivados e guiados por essa vontade, por esse desejo que é mais forte que nós. Vocês estão vendo que eu estou passando bem rápido por todos os autores, porque eu quero que vocês tenham um balanço, todos os filósofos, que eu quero que vocês tenham um balanço sobre o existencialismo. Eu não estou focando em somente um. Agora, o Nietzsche, que é a cultura pop da filosofia, é o homem de ferro da filosofia. Com certeza você já ouviu falar de Nietzsche. Ele, diferente do Schopenhauer, acredita que nós podemos ser felizes. E ele não recrimina a vontade como Schopenhauer. Ele fala justamente que a vontade de permanecer vivo é o impulso dominante inerente a todos os seres vivos. Aqui, vamos nessa frase. As convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Essa frase é interessantíssima. E, principalmente, quando relacionadas aos dogmas religiosos, né? E há quem diga que Nietzsche é ateu, e há quem diga que não, porque a sua crítica, a crítica de Nietzsche, não é direcionada a Deus propriamente dito, ao ser divino. A crítica de Nietzsche é ao cristianismo. Ele diz até que Platão e o cristianismo são os responsáveis por deturparem a compreensão que nós temos de nós mesmos. Ele chama de platonismo para o povo. E quando ele fala Deus está morto, ele não está dizendo propriamente que Deus deixou de existir. Ele questiona se devemos ainda seguir esse preceito e devemos nos guiar dessa forma. Seja convivemos moralmente, enfim. E ele diz que o homem que sair, vamos dizer assim, dessas amarras, começar a, vamos dizer, se guiar por si mesmo, sem esses preceitos, ele vai chamar esse homem de o super-homem. Gente, isso aqui é um apanhado de várias coisas de uma forma bem sintetizada para vocês. Vocês quiserem, eu posso indicar as obras dos autores, de onde veio tudo isso, para vocês compreenderem melhor. Mas não sei se eu já falei, mas leiam o Existencialismo e o Humanismo. É pequenininho, gente, é umas 62 páginas, que é o do Sartre, mas eu posso indicar dos outros também. E, por último, a gente vai ver rapidinho, porque ela até caiu no Enem, se não me engano, em 2015, a Simone de Beauvoir. Acho uma graça o sobrenome dela. Linda, maravilhosa. Aqui eu vou ter uma fotinha dela com o Sartre, que eles eram namoradinhos. Aí tá, vamos lá. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico
define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Ela não fala aí de órgãos, né? Ela está falando do conceito mulher, da ideia de mulher. A Simone vai dizer, inclusive, que a mulher é o outro. Ela é o outro do homem. O homem é o ser humano, mas a mulher é o outro. É o que não é homem. Ela diz que o homem, como eu falei, o homem é o ser humano e a mulher, quando age como ser humano, dizem que ela está imitando o homem. A mulher não é vista como ser, ela é apenas o outro do homem. Compreenderam? Acabamos com a Simone, que realmente eu só estou pegando pequenos trechos, explicando para vocês terem uma ideia de existencialismo. Aí aqui eu trouxe trechos de músicas do Belchior, que é um cantor brasileiro que eu gosto muito, infelizmente já faleceu, para vocês verem como o existencialismo está presente na arte. Ele está presente na arte, ele está presente em movimentos sociais. Eu poderia ter trazido outros autores, poderia ter trazido poesias, por exemplo, Augusto dos Anjos, poderia ter trazido Zé Ramalho, mas eu escolhi o Belchior porque eu gosto do Belchior. Lembre que minhas pausas são para beber água. Ok, não vou cantar, porque esse mimo eu só pretendo oferecer a quem for assistir minhas aulas presenciais. Não vou passar essa vergonha no YouTube, mas vou ler para vocês. E a dançarina de pedra que evolui. Completamente sem metas, sentado. Não tenho sido, e eu sou, não serei, nem fui. A mente quer ser, mas querendo erra. Pois só sem desejos é que se vive o agora. Ó, esse desejo nos lembra bastante a vontade, o desejo maior, lá em Schopenhauer. E essa outra, viver a divina comédia humana, onde nada é eterno. Eu não vou explicar, é só para vocês perceberem os traços do existencialismo na obra. E, para finalizar, eu gostaria de ler para vocês uma tira do Kierkegaard, no seu livro... Ai, gente, agora me falhou a memória o nome do livro. Se tiver um pouquinho de paciência, eu posso procurar aqui para vocês rapidinho. Ou isso ou aquilo. Ele faz uma reflexão sobre casar com a pessoa errada, sobre se arrepender, sobre tomar várias decisões erradas, se arrepender em vários âmbitos de sua vida. Vamos lá. Eu gosto muito, gente. É assim, ó. Se te casas, arrepende-te. Se não te casa, arrepende-te também. Casa-te ou não te casas. Arrepende-te sempre. Rir-te das loucuras do mundo e irás arrepender-te. Chora sobre elas e arrepende-te também. Rir-te das loucuras do mundo ou chora sobre elas, e de ambas as coisas te arrependes. Quer te rias das loucuras do mundo, quer chores sobre elas, irás sempre arrepender-te. Acredita numa mulher e irás arrepender-te. Não acredite nela e arrepender-te também. Acredites ou não numa mulher, arrepender-te de ambas as coisas. Enfoca-te e arrepende-te. Não te foques e na mesma te arrependes. É esta, meus senhores, a soma e a substância de toda a filosofia. Então, pessoal, se você está aí pensando, estou muito velha para entrar na faculdade, não vou passar no Enem, faz, você vai se arrepender de qualquer jeito. É a nossa natureza. E a gente erra e acerta, acontece. Mas justamente por isso que a gente não devia deixar de fazer as coisas. Então, vai lá. Ó, vocês tiveram aqui a aula sobre Kant.
O Kant veio escrever sua primeira obra importante. Ele tinha, se eu não me engano, 51 anos de idade. Então, vai. Indo ou não indo, você vai se arrepender. Acredite, se você não fizer, você vai, poxa, eu podia estar agora me formando, podia estar estudando, podia estar adquirindo conhecimento, eu podia, por causa desse curso, conseguir um emprego melhor. Aí você vai se arrepender de não ter feito o Enem, de não ter tentado entrar numa faculdade. E se você vai fazer, no meio da faculdade, acredita, vai ter um momento que você também vai se arrepender. Você vai dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não aguento mais. Então faz. Não desiste, acredita no teu potencial. Gente, longe de mim ser coach, mas vai lá, acredita no teu potencial. E eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Para a apresentação. Então é isso, pessoal. Não vou ligar a câmera, porque ao longo dessa aula eu me descabelei. Mas queria agradecer vocês por ficarem até o final. Estudem bastante e até a próxima.